Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para Concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita sobre noções de informática com foco na banca INCP. Nessa primeira aula eu vou falar sobre um tópico do edital da INCP que é cobrado pelos concursos dessa banca, que é conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanner e multifuncionais. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca INCP e também um curso de informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um curso de informática com foco na banca Selecom, Instituto Axis, entre outras bancas, que serve também para a banca INCP. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. A banca INCP, IBDO, Instituto Referência, cobram os mesmos assuntos na informática. Então, o que você estudar de uma banca serve para outra. Nessa aula, eu vou estar falando aí sobre conhecimentos sobre os princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. Para a gente entender esse assunto, que é cobrado pela banca INCP, nós vamos entender primeiro como que funciona a máquina, como que funciona o computador. O funcionamento da máquina eu vou comparar com uma empresa. Olha só, numa empresa, como a gente pode ver aqui, tem a entrada de produtos através desse caminhão aqui. Quando o produto chega na empresa, o gerente, que é uma pessoa que trabalha na empresa, ele vai administrar esses produtos que estão entrando na empresa. Então, o produto chegou no caminhão, ele pode ser armazenado na empresa aqui embaixo e o gerente pode mandar sair da empresa. O computador trabalha da mesma forma. Vai ter entrada de dados, processamento de dados, armazenamento de dados e saída de dados. Assim como funciona uma empresa, funciona também o computador. Então vamos entender agora com as peças do computador como é o funcionamento. Quando a gente fala, quando fala hardware, essa palavra hardware que eu falei no início da aula, hardware, que também está no edital, quer dizer a parte física do computador. Hardware é a parte física do computador. Software é a parte lógica do computador, são os programas do computador. Beleza? Então temos aqui, entrada de dados, saída de dados, entrada e saída de dados, e no meio aqui tem um processador que faz o quê? O processamento dos dados. Para fazer a entrada de dados, eu posso utilizar um periférico, uma peça do computador, que é o teclado. O teclado ele é chamado periférico de entrada de dados. Por quê? Quando nós digitamos no teclado, a informação que está do lado de fora da máquina vai ser colocada dentro da máquina. Você digitou no teclado, você está fazendo a introdução das informações. Quando você olha no monitor aquela informação que você digitou no teclado, o monitor está transmitindo para você algo que está dentro do computador para fora. Então a entrada faz através do teclado e o monitor faz a saída. Se eu quiser imprimir, eu vou mandar para a impressora. Então a impressora faz o quê? A saída de dados. Entrada no teclado, saída na impressora e também no monitor. Se eu quiser armazenar esse dado, essa informação, no meu computador, eu tenho que usar um dispositivo de armazenamento, como pendrive, HD ou SSD, que é essa peça que você está vendo aí, SSD. Então,
Todas as peças do computador físicas são chamadas de hardware. Mas quando uma peça física tem a função de entrada, saída ou armazenamento de dados, é chamada também de periférico, tá? Então nós temos aqui, ó, teclado é um periférico de entrada, porque ele faz a entrada da informação. Impressora é um periférico de saída de dados, porque faz a saída da informação. SSD, ou disco de estado sólido, que é essa peça aqui nova, que está ficando no lugar do HD, é um periférico de entrada e saída de dados, porque você pode armazenar dados nele, né, informações nele, e retirar também. Eu vou deixar abaixo desse vídeo um link de uma aula exclusiva falando sobre o SSD, que está sendo muito cobrado em provas de concurso. Então é importante você conhecer essa peça, o SSD, e saber como é cobrado em provas de concurso. Beleza? Depois você assiste essa aula sobre SSD, que vai estar abaixo na descrição do vídeo. Bom, aqui no meio nós temos o processador. O processador também é chamado de CPU, tá? CPU. CPU é a mesma coisa de processador. Então ele serve para quê? Para processar os dados. Ele não é classificado como periférico. Por que não é? Porque ele não faz entrada, nem saída, nem armazenamento de dados. Ele só processa os dados. Agora, todas as peças que estão em volta dele, que fazem a entrada, saída e armazenamento, são classificados como periféricos. Beleza? Vamos agora conhecer todos os periféricos de entrada de dados. Eu falei primeiro do teclado, né? Que ele é de entrada. Quais são os outros? Mouse óptico, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Aí eu coloquei aqui uma informação importante, ó, que tem touchpad e temos também o mousepad. Mousepad é aquele apoio do mouse, que você coloca o mouse em cima. Ele não é um periférico, é só um acessório da informática, né, para a gente utilizar. Ele não serve para nada ali, né, para o processamento, na verdade, tá? Só para colocar o mouse em cima. Então, na prova, pode cair a palavra touchpad e mousepad. O periférico de entrada é qual? É o touchpad, que é o mouse do notebook. Mousepad não é um periférico. Scanner é um periférico de entrada. Nas provas, o scanner pode vir com outros nomes, como mesa digitalizadora, leitor biométrico, leitor de código de barras. Essas três peças aqui abaixo também são scanners. Joystick, que é aquela manete de videogame, é de entrada. Microfone é de entrada e o webcam também é de entrada. Vamos conhecer agora os periféricos de saída. Eu comentei lá no início da aula, né, que o monitor ele é um periférico de saída porque ele transmite para nós aqui fora algo que está dentro do computador. Então, o monitor é de saída. Impressora jato de tinta, também chamada de deskjet, impressora deskjet, é de saída. Ela utiliza o cartucho de impressão. Impressora laser, também chamada de laserjet, que utiliza o toner. Impressora matricial. Impressora térmica, que é aquela impressora do cupom fiscal. Impressora plotter, que é essa impressora aqui de grande porte, como você pode ver na foto. Impressora 3D. Fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são de saída de dados. Agora os periféricos de entrada e saída de dados, que faz as duas funções. Nós temos aqui os equipamentos de rede, que são modem, roteador, hub e switch. Os dispositivos de armazenamento de dados, CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD, disco rígido e pendrive e SSD. Placa de fax modem, placa de rede, headset. Esse headset é aquele fone com microfone. Só o fone é a saída, só o microfone é a entrada. Quando une os dois, se chama headset. Aí ele se torna um periférico de entrada e saída. Monitor touchscreen ou monitor sensível ao toque é aquele monitor que você toca na tela, tá? Ele é de entrada e saída. Se o monitor não for touchscreen, não for de toque na tela, é só saída.
Se ele for de toque na tela, é de entrada e saída, porque o nosso dedo, quando toca na tela, ele faz a função do mouse. Impressora multifuncional, que é aquela impressora que copia, escaneia e imprime. Então ela tem várias funções, ela é de entrada e saída. Se a impressora não for multifuncional, ela é somente de saída. Beleza? Se você ainda não contribuiu aqui no canal financeiramente, você pode contribuir clicando abaixo no botão Valeu Demais, que é esse botão que tem um coração e um cifrão no meio. Você clicando nele, vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar aqui para mim um comentário sobre essa aula e vai escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Caso você pague 10 reais, eu vou disponibilizar para você um simulado com 10 questões desse tema que você está estudando. Caso você pague 50, eu vou disponibilizar para você um curso mais aprofundado desse tema que você está estudando. É só efetuar o pagamento e entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar aqui os dados do seu cartão de crédito e apertar em comprar. É uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Vamos agora começar a resolver questões falando sobre periféricos de um computador da banca INCP. Lembrando que a banca INCP, IBDO e a banca Instituto Referência cobram a informática de maneira similar. Então, durante essas aulas, eu vou resolver questões de outras bancas também. Ó, a primeira questão é da banca INCP de 2021. Diz assim, ó: sobre os dispositivos de entrada de um computador, analise as afirmações e marque V verdadeiro ou F falso. Sobre os dispositivos de entrada de um computador, analise as afirmações e marque V verdadeiro ou F falso. Então tem que marcar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Ó, o primeiro aqui, ó. O teclado keyboard, que é teclado em inglês, é o dispositivo de entrada mais utilizado nos computadores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O mouse possui um conjunto de teclas alfabéticas, numéricas, de pontuação, de símbolos e de controles. Então o mouse ele tem teclas alfabéticas? Tem teclas com a letra A, B, C, D? O mouse? Não, falso. Quem tem essas teclas é qual peça? É o teclado. Então aqui vai ficar verdadeiro e falso. Onde que eu tenho verdadeiro no início? Na letra A, na letra B e na letra D. A letra C tá errada porque tem falso no início. E onde eu tenho falso no segundo? Na letra B, que é a resposta correta. Ó, verdadeiro, falso e o último é verdadeiro. Então vamos conferir então. O mouse é um dispositivo de entrada equipado com 2 ou 3 botões? Verdadeiro. Então a resposta correta é a letra B. Então essa é uma questão da banca INCP, bem atual, né, 2021, que serve para você ter uma base daquilo que a banca vai cobrar na sua prova. Beleza? Segunda questão também da INCP de 2019, falando sobre o mesmo tema. Diz assim, ó: os dispositivos de um computador são conhecidos como periféricos e são classificados como periférico de entrada ou periférico de saída, conforme cada caso. Assinale a opção que se refere a um periférico que é tanto de entrada como de saída. Então, qual item abaixo tem um periférico de entrada e saída, que tem as duas funções? Então, vamos lá. Ó. Letra A, mouse. Mouse é um periférico de quê? De entrada. Scanner, entrada. Teclado, entrada. Impressora, saída. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela, entrada e saída. Então a resposta correta é a letra E. Por que o monitor touchscreen é de entrada e saída? Porque quando você toca na tela, o seu dedo está fazendo a função de quem?
do mouse. Então, o mouse de entrada. Quando ele transmite a informação para você, ele faz a saída. Então, monitor touchscreen de toque na tela é de entrada e saída. Agora, uma questão da banca IBDO, que cobra questões parecidas, né, com as questões da INCP. Então, vamos lá. Periféricos são dispositivos ou equipamentos que realizam a comunicação entre o computador e o mundo exterior. Todos abaixo são periféricos mistos ou de entrada-saída, exceto... Então, vamos lá. Aqui está dizendo assim, ó, todos abaixo são periféricos mistos. Quando fala periférico misto, é a mesma coisa de periférico de entrada e saída, né? Então, qual abaixo, exceto, quer dizer o quê? Não é um periférico de entrada e saída. Resposta correta é a letra A, o mouse. O mouse, ele é só de entrada. Ele não tem duas funções. Monitor touchscreen, entrada e saída. Drive de DVD, entrada e saída. Hard disk é HD, também é de entrada e saída. Então a resposta correta aqui é a letra A. Mas uma questão da banca IBDO, também falando sobre peças do computador, diz assim, ó, leia o fragmento textual abaixo. Trata-se de um componente, uma peça, né, do computador, que serve de base para a instalação dos demais itens de computador, tais como as memórias RAM, o processador, as placas controladoras, os barramentos, o chipset e os hard disk, que são HDs. É um dos principais hardwares, peças, para o funcionamento do computador, pois ela comporta a maior parte dos componentes cruciais do sistema e conectores para periféricos. Estamos falando de, ou da, né? Placa de vídeo, placa-mãe, placa de rede ou placa SSD. Resposta correta, letra B, placa-mãe. Bom, essa questão não tem a ver com o assunto que a gente está tratando aqui, de periféricos, tá? Mas é uma questão atual que fala de peças do computador, hardware. A placa-mãe é a maior placa do computador. Nela, nós conectamos todas as outras peças do computador, como memória RAM, o CPU, que é o processador, as placas de redes, placa de vídeo, qualquer placa você conecta nela, tá? HD, SSD, tudo é conectado nela. Então aqui em cima tem uma descrição que você pode anotar no seu caderno também sobre a placa-mãe, que pode ser cobrada também pela banca INCP. Ela não é considerada um periférico, tá? Os periféricos são conectados nela. Ela é uma placa central ali, assim como o processador também. Beleza? Se você ainda não participa da minha comunidade aqui no YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlists e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito vai estar nos comentários. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir a aula sobre o SSD que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.